Nossa, veja como as obras de André... A gente já, tá, né, já percebe o estilo de André Luiz, né, ao longo dos livros, né? Como ele vai inicialmente abordando conceitos para depois juntar todos, né? Então, por exemplo, você veja que as ideias de organizações espirituais trevosas, de espíritos densos, sombrios, de ovoide, de doença mental, nesse capítulo ele junta tudo, né? Aparece tudo, né? Com detalhes e com cores muito interessantes, né? Então, todos aqueles capítulos que ele ficava explicando os ovoides tem a ver também para descrever o processo obsessivo que Margarida está passando aqui, né? Esse capítulo é bastante rico, tem muita coisa aqui, tem informações, inclusive, que eu estava tentando aqui me lembrar a vez que eu li por primeira vez Libertação, e faz muito, muito tempo, coisa assim, quando eu tinha 16, 17 anos, não me lembro de muita coisa, e é interessante algumas informações que ele passa aqui, que são informações até dignas de investigação, né, na seara espírita, no estudo espírita, e eu estou me referindo inclusive a elementos aqui que podem fazer até diálogos com a medicina, né? Particularmente aqui eu faço alusão o quadro de Margarida que ele examina na primeira parte, que foi na reunião anterior, né? E que aqui ele dá continuidade na frequência a essa missa por parte de Margarida e o marido, né? Perseguidores Invisíveis, né? O nome do capítulo 9. Veja que sobre o processo obsessivo a gente sempre está aprendendo alguma coisa a mais, né? E aqui não é diferente, né? Eu achei interessante como o André Luiz trata de questões difíceis de uma forma que não é apocalíptica, né? Uma forma que não deixa você apavorado, porque a ideia não é essa. Ele trata com naturalidade o assunto, ainda que seja um assunto pesado. A gente está falando de um processo obsessivo bem intenso, né? Bem intenso, com tintas bastante fortes aqui, né? Carregadas, né? A gente está falando de um grupo de espíritos que, apesar do Gregório, no capítulo anterior, ter tirado um pouco a responsabilidade dele do meio, dizendo que esse grupo, etc. Mas vocês vejam que quando eles chegam para abordar o Saldanha se refere ao Gregório como nosso chefe, né? Por que vocês vieram? O chefe apertou o cerco mais? É para dar uma apertada mais nela? Né? Então, quer dizer, né, o Gregório quer tirar um pouco o dele na evidência, mas na verdade ele está por detrás dessa arquitetura toda. E é interessante porque uma das coisas que mais me chamou a atenção no início, né, do capítulo, assim, primeiro a atmosfera pesada, depois o esforço de Gúbio e dos outros para se manter sem se diferenciar por conta da sua condição espiritual, né? Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirítica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Interessante que quando o Gúbio... Deve ter sido abordado isso na reunião anterior que eu não vi, né? Mas interessante quando o Gúbio vê Margarida, ele tem relações pessoais com Margarida, né? A ponto de André diz assim, que ficava observando ele para ver se ele traía alguma emoção, né? Porque era uma relação de filha, né, com Margarida, e ele tratando de uma maneira, né, a não revelar piedade demais na presença do Saldanha, e ao mesmo tempo, imagine, né, os algozes daquela que era um afeto do coração dele, e ele tratando bem o Saldanha, tratando bem a todos ali, né? Tanto é que André Luiz até diz assim, que se fosse eu, ia brigar com todo mundo ali. Ele chega a dizer mais ou menos isso, né? Aqui, movimentaria, dentro de minha condição de humanidade, reconheci que se a doente me fosse assim tão cara, não teria vacilado em um momento. Movimentaria passes de libertação ao longo do bulbo, retiraria aquela aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Então a gente vê aqui a condição de Gúbio, né, que demonstra realmente controle de si mesmo, né, e maturidade. Não adiantaria ele gerar uma perturbação ali naquele momento, até porque a doente oferecia esse campo, né, o processo tinha que ser outro, né? E é interessante que André Luiz diz assim, em verdade já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões
fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. A coisa era minuciosa, era sistemática, né, no processo obsessivo, né? E aí ele diz, aqui que eu acho interessante, que é um dado interessante até para a medicina, eu acho que isso daqui pode ser material de estudo para a Associação Médico Espírita, a AME, por exemplo. Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. Os espíritos controlavam os centros metabólicos. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. Olha que informação de medicina interessante. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele e, examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. Aí eu fiquei pensando, momentaneamente, na reunião mediúnica, o médium tem alteração de pressão quando recebe o espírito, né? Normalmente o médium sente uma sensação de queda de pressão no momento do transe da incorporação. É muito comum isso. E o Dr. Sérgio Felipe já fez experimentos, né, de examinar pressão, etc., do médium em transe, né? Ora, se no transe mediúnico há essa alteração de pressão, imagine um processo desse, que a obsessão é de subjugação mesmo, né? Quer dizer, até o controle da pressão arterial os obsessores tinham, né? Então eu achei isso super interessante, né? Aí a gente vai ver a obsessão minando o campo da imunidade e abrindo espaço para a desencarnação do paciente, né? Então isso é algo interessante. Bom, tem algumas coisas aqui que também me chamam a atenção, que é assim, não vou me deter muito nelas, mas assim, quando eles vão para a missa, né? Interessante como eles dizem, né? O veículo, ao meu ver, se transformara como num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboleteavam-se dentro e em torno dele, desde os paralamas até o teto luzente. Extensa súcia de perseguidores tomavam um táxi na direção do templo católico. Quer dizer, eles indo para o templo católico e aquela romaria de espírito atrás, né? Por conta do processo de Margarida ali, né? E é interessante que quando a nuvem de testemunhas, né? E é interessante que quando falam do marido, diz assim, não, ele era gozador da vida, agora é um homem triste. Né, por conta da ver a esposa definhando, né, querendo ter filho, né, e totalmente abetada ali, né? E aí a gente passa para a leitura de hoje, né? Bom, eu acho interessantíssimo as colocações que André Luiz, que Gúbio faz, do culto da missa, do culto religioso, e do nível de consciência de cada um para com o culto religioso, e ainda assim a divindade aproveita, porque, em última análise, estamos diante de mentes, né? E os benefícios espirituais têm a ver com a intensidade do envolvimento das mentes ali, ainda que estejam cultuando ídolos, símbolos de adoração. Veja que coisa interessante, que aqui tem até uma discussão teórica sobre a coisa da adoração de imagens do Antigo Testamento, né? A ideia de que não cultuar imagens, etc. E o instrutor concordou, mas disse o instrutor que ali estávamos diante de crianças, de mentes infantis. E não se dá para violentar aquelas mentes infantis para compreender a divindade de uma maneira mais cósmica, já que estavam muito materializados. O que importa ali é a quantidade de sentimentos que eles estavam colocando na direção do alto para serem ajudados. Veja que a divindade aproveita tudo. O processo evolutivo que o Espiritismo estuda, né, a evolução no sentido espírita, né, é uma das coisas que eu acho assim, o diferencial da doutrina. Porque assim, a doutrina espírita a gente sabe que tem muita coisa que não é assim original da doutrina, a gente já discute isso, né? Kardec organizou e reuniu, eu falava isso ontem numa cidade aqui próxima, né? Numa palestra, Kardec reuniu elementos que são universais. Ele próprio dizia, o espiritismo está no ar, remonta a toda a história da humanidade, porque reencarnação, comunicação com os mortos, essas coisas são leis da natureza, né? Leis da natureza. Mas o que eu acho que é diferencial no espiritismo é a ideia de evolução. Essa ideia de evolução espiritual você não encontra em outro sistema religioso, filosófico, como o espiritismo coloca. Eu sei que a base é a reencarnação, mas a gente tem a reencarnação hinduísta, a gente tem a reencarnação budista, que não é da mesma forma. O conceito de evolução espiritual que o espiritismo
coloca é de uma profundidade interessante, rompe um pouco com aquela mentalidade religiosa punitiva do castigo, né? Porque não é que você merece punição, é que você vai ficar aí, você vai ficar nesse nível ainda, né? Se eu quero, por exemplo, continuar, sei lá, se eu quero manter um tipo de conduta, eu quero ter uma vida, sei lá, uma vida bem desordenada, quero ter uma vida promíscua, eu gosto mesmo de sexo grupal, é uma coisa assim bem... Do ponto de vista espírita, isso não é punitivo, você vai continuar repetindo isso? Porque você já fez isso quanto tempo? Quantos séculos você está fazendo isso? Roma, Grécia Antiga, épocas lá primitivas. Você vai continuar nesse nível? Ainda isso, repetindo a mesma coisa? Então, do ponto de vista da evolução espiritual, não é castigo, mas tem a ver com a maturidade do espírito, né? O nível em que o espírito está, o momento evolutivo do espírito, né? E é interessante porque aqui o mentor espiritual olha aquelas pessoas como mentes infantis, está adorando imagem, etc. Mas o que é importante dentro dos símbolos e da compreensão pouco espiritual de Deus, ainda assim, aquelas mentes sinceras e fervorosas irradiavam mais luz. E uma das coisas mais interessantes é quando ele fala sobre a conexão céu, terra e céu. Tem um momento que ele diz assim: nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Olha só que interessante, porque isso não serve só para a igreja, serve para a casa espírita. A casa espírita que a gente entra, aquele ambiente a gente sente o bem-estar, é porque o mundo espiritual tem o combustível do alimento mental que os encarnados estão dando através de orações ali de anos. Aí a gente sente o bem-estar. Por quê? É uma atmosfera que foi construída, que foi costurada, que foi tecida ali durante anos e que os benfeitores espirituais aproveitam para manter e para preservar. Veja que em todo o processo religioso há sempre colaboração dos dois lados, né? Mediunidade é o quê? Colaboração dos dois lados. Não é só o céu em relação à terra, mas a terra também colaborando com os céus. E aí ele diz: nessa casa de oração, os altares recebem as projeções de matéria mental sublimada dos crentes. Há quase um século, as preces fervorosas de milhares deles, que aqui envolve os nichos e apetrechos do culto, ou seja, os frequentadores católicos sinceros, é natural que resplandeçam. Através de semelhante material, os mensageiros celestes distribuem dádivas espirituais com todos quantos sintonizem com o plano superior. A luz que oferecemos ao céu serve sempre de base às manifestações do céu para a terra. Olha que lindo e ao mesmo tempo que profundo, né? A luz que a gente irradia para o céu é o combustível que o céu vai usar para ajudar a terra, né? Para nos devolver em forma de bênçãos. Então, olha que coisa bonita e interessante. Isso serve para a casa espírita, serve para tudo. E uma nota aqui, André Luiz colocou com muito cuidado, porque quando ele escreveu isso, estávamos em uma época de catolicismo fervoroso e predominante, né? Ele colocou aqui que, no fundo, o sacerdote e os que estavam à frente do culto eram os que tinham a atmosfera pior, sombras, né? A ponto de quando ele pegava a hóstia que estava cheia de luz, André Luiz vai dizer, mesmo a atmosfera sombria do celebrante da missa, que estava doido para acabar, para curtir alguma coisa, né? Ainda assim não eliminava a claridade da hóstia, né? E Divaldo conta nos relatos dele que em Feira de Santana, muitas vezes na mediunidade inicial, ele via a hóstia, né? No filme acho que mostra um pouco isso, né? Chico também tem experiências nesse sentido, né? De ver nesse sentido. Então, veja que coisa interessante, né? E aí ele diz: a liturgia anunciou o início da cerimônia, mas com grande assombro para mim, o sacerdote e os acólitos, não obstante se dirigirem para o campo de luz do altar-mor, envergando soberba vestimenta, jaziam em sombras, sucedendo o mesmo aos assistentes. Olha só, né? Aí ele fala sobre a tradição dos gênios satânicos, né? Das entidades aí em perturbação. Achei interessante essa frase: pessoas existem que depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos.
Eu me lembro que Chico Xavier, quando fez 60 anos de mediunidade, chegou para Emmanuel e disse... a trajetória de Chico toda foram 75, né? Mas com 6 décadas ele chegou para Emmanuel e disse 60 anos de trabalho mediúnico ininterrupto, Emmanuel, o que é que você acha? E Emmanuel, pois é, quando você estava chegando perto dos 60 anos, eu já tinha consultado os benfeitores da vida maior que dirigem a você e me dirigem também. E eu falei para eles o que é que representa isso para o mundo espiritual, 60 anos de trabalho mediúnico. E eles me disseram que equivale a 6 segundos na eternidade. Então tirou um pouco aquela empolgação de Chico, né? Porque uma encarnação é muito importante para você botar luz em você mesmo. Mas ao mesmo tempo, é um dia, né, no relógio da eternidade. Né? É insuficiente para aquilo que nos aguarda em termos de plenitude. Né? Eu tinha grifado essas passagens aqui que você já fez referência. Eu achei interessante e fiquei fazendo uma ponte com o que nós vivenciamos na casa espírita. Da mesma forma que aqueles que adentram a casa espírita e tomam a água fluidificada, eu acho que acontece o mesmo fenômeno com a hóstia, né? Que muitos, né, de nós vamos, fazemos tratamento, tomamos a água e 3, 4 meses depois a gente está lá de novo fazendo as mesmas coisas e que a gente até fala assim, passe, porque a pessoa não faz a sua transformação interna, aí fica esperando que só venha dos céus, né, como a gente fala assim, mas só que venha do alto, só que venha de Deus e da espiritualidade como esses bálsamos que nos auxiliam, mas é momentaneamente para que nós façamos a nossa parte. E uma outra questão que eu achei interessante que você falou, né, sim, e aí ainda tem sobre essa questão, que quando o sacerdote, mesmo ele impregnado de energias, né, de vibrações, né, mundanas, porque ele estava preocupado, ele não estava ali no ato da construção, da elevação espiritual. Ele estava com o pensamento em um outro compromisso que ele tinha feito. Então ali só estava os rituais, desnudo de qualquer sentimento de amor e de elevação. Então às vezes a gente faz muitos e veja às vezes nós fazemos as coisas mais pelo hábito da prática e não pelo sentir e do compromisso do que nós estamos fazendo com o outro, né? Então às vezes a gente vai dar um passo, porque tem o trabalho, tem a responsabilidade, e às vezes a gente não está no dia bom de fazer essa troca energética, mas nós não temos a humildade e o senso crítico de falar, não, hoje eu estou mais para receber e vou ficar na doação, que é o tempo que eu me acalmo, que eu me reequilibro. Não, estou morrendo de dor de cabeça, estou doente, fiz isso, mas vou lá dar meu passo, que é minha obrigação, não posso ter falta. Então, a gente faz como um ritual e não como um compromisso de vida, de sentir, para passar para outro a melhor energia. E quando você falou essa questão que o céu serve sempre de base da manifestação do céu e da terra, eu vejo se eu compreendi certo, porque a gente fala assim, o fluido cósmico, né? Tá impregnado em todos os lugares. Então, tem a energia do médium, as suas energias vitais e as energias sublimadas que vêm da espiritualidade. Então, tudo isso conspira para aquele objetivo, para aquela realização, não é isso? Então, quando eu estou desintonizada dessa vibração com o alto, mesmo assim, eu pensei assim, a espiritualidade utiliza daquelas almas infantis que foram contritas ali, mesmo que não tenham um conhecimento, mas tem aquela visão adorativa, mas a espiritualidade aproveita esses mecanismos para dar como esse bálsamo, esse suporte. E aí eu pensei de um caso que tem, não sei qual é o livro de Chico, que falava que um ser todo dia rezava, orava a Ave Maria, repetida, aquelas novenas. E quando ele desencarna, ele tem assistência dos servos de Maria, porque ela fala que aquele ritual que ele falava era como se fosse um mantra, conseguia renovar as vibrações daquele ambiente que ele
estava. Então contribuiu para a assistência que ele tinha, mesmo que fosse aquela coisa ritualesca e não do sentir. Porque eu pensei nisso aqui, assim, que às vezes a gente vê as pessoas fazendo uns rosários, né, dentro da igreja, mas muitas com uma fé ali naquela imagem, mas uma fé verdadeira, dentro do grau evolutivo de cada ser. Eu pensei assim, que ele aproveita exatamente observando o grau evolutivo de cada um de nós. Se eu não posso compreender a profundidade da espiritualidade, da bondade de Deus, no pouco que eu tenho, ele aproveita esses parcos conhecimentos. Quando eu vibro, eu sou auxiliada nesse contexto. Eu estou correta? Perfeito, perfeito. Você me fez pensar, Reine, só rapidamente, que quando Kardec examinou essa coisa do fluido cósmico, ele vai dizer o seguinte: a gente sabe, em termos teóricos, que a gente tem um elemento espiritual e um elemento material, né? Os dois elementos básicos do universo, e o Criador como a origem de tudo, e o elemento material e o elemento espiritual na prática estão o tempo todo se relacionando, né? O fluido cósmico é esse elemento material mais primitivo, no qual a gente está mergulhado, e o tempo todo o espírito aqui com E minúsculo, porque pode ser a chispa, o princípio inteligente, não apenas o espírito humano, está o tempo todo se relacionando com a matéria, ainda que seja o fluido cósmico. O que acontece com a gente, no caso do ser consciente, do humano, né, que já é o espírito, digamos assim, com livre-arbítrio moral, com consciência moral, é que a gente o tempo todo está imprimindo qualidades nesse fluido cósmico com os nossos pensamentos. E essas qualidades têm a ver com a moralidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Então, por exemplo, a prece, Kardec vai dizer que a prece é colocar qualidades positivas no fluido cósmico que nos envolve, a ponto de fazer bem até a nossa saúde, que é um pouco da lógica da água fluidificada. Claro, você falou sobre essa questão, né, do espiritismo, né, que traz essa compreensão melhor sobre os processos, né, da vida, dessa relação com o mundo espiritual, os benefícios melhor do mundo espiritual e a compreensão do processo evolutivo, né, que é bem diferenciado nas outras religiões. Mas eu acho que eu já comentei isso aqui, eu ficava muito inquieto quando eu lia, hoje mais não, porque eu já tive resposta, quando eu li o Evangelho. Porque o Evangelho está cheio de Deus punitivo. O nosso Evangelho, o Evangelho do Espírito, segundo o Espiritismo, ainda está cheio disso. Cheio de quê? Está cheio de Deus punitivo. Ah, Deus punitivo. Então, toda hora tem isso lá, né? Ou seja, eu me questionava isso, mas como é isso? Como é que pode a doutrina espírita ainda estar nessa pegada, né? Por que Kardec trouxe isso? Porque ele fala do processo da doutrina, todas as conjunturas interpretativas de Kardec, dos espíritos, por um caminho diferente desse. Mas ele usa esses termos, a não ser que a tradução esteja errada. Mas pelo menos todas as traduções dos livros do Evangelho tem isso. E aí Divaldo fala, né? Divaldo responde aquele livro, né? Que também tem uma gravação, que na verdade virou um livro depois de uma entrevista. Divaldo responde, que pergunta isso a ele. E aí ele fala o seguinte, que na verdade isso existe porque os espíritos que eram chamados espíritos católicos. Os espíritos católicos. Mas assim, mesmo assim ainda fiquei em dúvida, não em dúvida da resposta, mas assim, por que Kardec não fez uma nota, né, de rodapé, uma nota, alguma coisa, para mostrar que na verdade isso é um conceito ainda muito do catolicismo, né? Eu entendo essa ressalva, Jorginho. E eu imagino aqui como hipótese de que a linguagem que Kardec dispunha no século XIX era uma linguagem que não tinha muitos elementos psicológicos. Lembra que Kardec veio até antes da própria ciência psicológica, né?
primeiro laboratório de psicologia foi década de 80 do século XIX, né? Ou seja, 1880 e pouco, né? Ou seja, não tinha nem esses elementos que a gente tem de consciência, né? De ressignificação, né? Isso daí veio depois. E a linguagem que esses espíritos utilizavam era uma linguagem para dar uma ideia da lei de causa e efeito, aí falava, né? Ai deles, né? Porque Deus aí vai e castiga, Deus aí pune, né? Nesse sentido. Eu até penso, aqui é mera especulação minha, não quer dizer que tenha nada, né, confirmado, mas eu até penso que a ideia de leis morais, é uma metáfora que os espíritos utilizaram, né, emprestando do mundo jurídico para a gente ter ideia dessa cosmoética, né? Porque, na verdade, a rigor não é uma lei como a gente entende as leis do judiciário, né? É uma ideia, né? Até porque as leis do judiciário precisam de operadores do direito para executá-las, né? A gente não vê uma lei caminhando sozinha, né? Como diz Haroldo, a gente não vê a lei de licitação aí caminhando. A lei não é uma abstração, né? Quem cumpre a lei são os homens. No caso das leis de Deus, elas funcionam autônomas na própria natureza, né? Então, até a ideia de lei é uma ideia que foi colocada para a gente ter uma ideia disso, né? Que talvez hoje a gente pense em algo mais até psíquico, né? Alguma coisa de estrutura psíquica, ou seja, você quando transgride, aspas, essa lei, você acaba sofrendo as consequências no próprio psiquismo, né? Na própria estrutura interna, né? Mas eu acho que na época de Kardec, ter essa nomenclatura e ficar claro para as pessoas, ficar claro, porque estamos falando das obras básicas, né, do pensamento kardeciano, talvez pudesse gerar até mais confusão, né, e até críticas aos detratores, né? Tanto é que a linguagem de Kardec é uma linguagem muito concreta, muito objetiva, então talvez essa expressão castigo, além dessa coisa, né, a codificação foi ditada pelos grandes nomes do catolicismo e do protestantismo. Se a gente for olhar os nomes, além dos gregos, né, Sócrates e Platão aparecem, né, também, né. Eu não sei se Kardec tinha vocabulário. André Luiz traz na infantilidade do processo da evolução religiosa, tudo bem, então na infantilidade. Mas, pelo fato de conhecer, de eu ser um grande estudioso do mundo espiritual e tudo, e eu não tiver essa fé que um evangélico tem, eu também não estou na infantilidade no espiritual. O processo não se completa, né? Não se completa. Você tem conhecimento, mas você não usou para alcançar esse potencial. Porque uma coisa, na verdade, contribui com a outra, né? Quando eu tenho um grande conhecimento, quando eu falo grande conhecimento, eu acho que esse grande conhecimento não é nem necessariamente cultura de livros lidos, mas talvez aquilo que Kardec chama de maturidade do senso moral, né? Que é essa compreensão das coisas espirituais de uma maneira mais profunda, né? Kardec diz que quanto mais o homem é material, mais ele imagina um mundo espiritual material, né? À medida que ele vai se tornando menos material, mas é fácil ele compreender as coisas espirituais, né? Se a cultura, aí a cultura mesmo de livro, ajudar, muito bem. Mas às vezes a pessoa realmente devora a cultura de livro e não aproveita aquilo para se espiritualizar. E outra coisa, o que você dá ao céu, o céu utiliza para devolver. Mas o que você dá ao inferno, o inferno não utiliza para devolver também. Perfeito. É interessante entender isso. Exatamente, perfeito. É só uma questão de direção, é mesmo. Eu acho que é aí que a gente entende o pede e obtereis de Jesus. O pede e obtereis é nesse sentido, de emissão mental. É um bumerangue. Mas o que mais me intriga é a Margarida e o marido terem tido essa vontade na missa e saírem de lá com toda aquela galera atrás deles. Será que eles também não se entregaram totalmente à oração? Como foi a oração deles? Esse processo de descrição, no próximo capítulo vai descrever um pouco esse processo de retorno à casa, né? Porque ele não detalhou no final muito, não. Ele se concentrou no padre, no culto mesmo, né? Mas, de fato, a gente vai ver. Sempre há benefícios. É claro que a gente não vai esperar um milagre no processo obsessivo ali de anos, né? De que tudo vai se resolver assim, por passe de mágica. São muitos espíritos. Ela foi muito desgastada psiquicamente e até interferindo já no corpo, né? No físico. Mas a ajuda está acontecendo, né? A ajuda acontece.
Isso. Kardec até examina isso dizendo que assim, a gente pensa muito como o ser encarnado, né? Do ponto de vista dos espíritos, a morte não é uma tragédia, né? Às vezes, inclusive, é se libertar de uma situação penosa para ficar bem melhor. É porque a gente tem essa visão, e é bom que a gente tenha até um pouco dessa visão para a gente não querer desencarnar logo e ficar desejando morrer sem nenhum sentido para essa vida física. Mas a gente tem essa visão de que a morte é uma tragédia, que deve ser evitado, que se morreu é porque está sendo punido por alguma coisa, às vezes não, né? Mesmo a hóstia, com a má influência do sacerdote, ela permanecia ao seu lado de luz. Isso. A pergunta que ela está fazendo é o paralelo. Mesmo com o médium passista estando desorganizado, o fluido permaneceria abençoado do mesmo jeito. Entendi. É isso? Por causa da intenção. Cada intenção da pessoa que foi buscar, etc. Entendi. Claro que cada caso é um caso. No caso da hóstia, os elementos que a constituíam e preservavam é da irradiação de outrem. No caso de uma irradiação do passe, como é meu, eu altero a qualidade dos fluidos que os desencarnados, levando em consideração que os desencarnados estão ali me sustentando, claro, né? Eu diminuo o benefício, mas é claro que por uma necessidade, se há uma necessidade realmente maior de suplantar minha má energia, a espiritualidade pode me utilizar e compensar isso. Às vezes não é a mesma coisa de alguém que oferece também algo positivo para a espiritualidade e trabalha em parceria com a espiritualidade, né? Oferece fluidos bons e a espiritualidade melhora ainda mais com os fluidos do mundo espiritual. Mas é claro que pode acontecer isso mesmo, né? Agora, pode ocorrer casos, né, em que eu estou com energia negativa e acabo realmente, né? Porque o passista tem que ter também essa característica, não é nenhum santo, mas tem que ter o compromisso, pelo menos, do melhoramento para oferecer alguma coisa. E pode acontecer também aquilo que Raul Teixeira contou de Chico. Diz que quando ele conheceu logo Chico, ele conheceu duas senhoras que iam e aplicavam passe em Chico. E diziam que saiu ótima, se sentindo ótima, né? E aí Raul Teixeira diz, eu fui compreender que da mesma forma que há aquele DDP na física, diferença de potencial, né? O polo que tem mais dá ao que tem menos. Eu vi ali no passe que elas que davam passe em Chico, elas que estavam recebendo. Mas isso. também tem aquela pessoa que vai atrás do passe, mas não está acatando o passe. Então as energias do médium voltam ao médium, né? No caso. O que acontece é que ela aproveita pouco, né? Por exemplo, se eu sou muito refratário resistente, porque mentalmente eu não estou nem me concentrando ali, nem me abrindo à divindade, o passe que me chega eu aproveito muito pouco. O que acontece é que, assim, existem posturas que ajudam a relaxar e a concentrar. Se a pessoa relaxa e concentra, fica mais favorável, digamos assim. Agora, isso não significa, porque como cada um funciona de uma forma, tem gente que pode relaxar e concentrar de olho aberto, tem gente que pode concentrar e ficar sintonizado de braço cruzado, né? Porque cada pessoa funciona de uma forma. De fato é estranho. Quando eu trabalhava na cabine de passe lá no Paulo Estevam, às vezes surgiam figuras assim, de olho aberto. Às vezes não queria sentar, queria ficar em pé, tomar um passe em pé. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí varia de pessoa. Tem gente que tem medo. Às vezes acha que o centro espírita foi lá porque, sei lá, a mulher ou a mãe mandou, mas está com medo. Às vezes tem pacientes com transtorno mental, que não consegue nem fechar o olho, está tomando passe ali, mas está assim, ó, esquizofrênico, às vezes com surto bipolar, né? Então, varia. Ou às vezes é curiosidade mesmo. De fato, eu concordo que relaxar, a contração muscular, fechar os olhos ajuda a concentrar, de fato. Mas Haroldo disse que às vezes ele consegue concentrar e meditar lavando prato em casa, né? Às vezes as pessoas funcionam de uma outra forma, né? Mas aí, Flávio, tem uma pergunta aí, uma coisa importante para mim. Quando descreve o cenário do altar, das peças do culto, né? Quando eu estava lendo, assim, eu já estava esperando que iam emitir raios negros, não sei o que é nada disso, pelo contrário. Então foi uma surpresa para mim. E aí, isso não mexe no conceito de egrégora, ou pelo menos refina o conceito de egrégora. Acho que tem um refinamento aí, porque pelo menos na minha limitação de aprendiz,
toda vez que eu estudei sobre egrégora, estudava sobre egrégora, é a acumulação das informações, geralmente as energias negativas, vibrações negativas que vão se sobrepondo, né? E essa egrégora a gente capta, né? Aqui nós temos um exemplo contrário. A egrégora não é sempre negativa. Isso. Nesse caso, é uma egrégora de luz. A segunda dúvida que eu tenho, Flávio, é com referência à proteção. Nós sabemos que os centros espíritas, nós já estudamos toda essa questão da proteção espiritual que o centro tem, né? E, obviamente, os templos sérios, eles deveriam, em tese, ter a mesma proteção. Mas toda essa literatura, desses 3 exemplos que eu ouvi falar de igreja, na literatura complementar do Espiritismo, elas não falam necessariamente dessa proteção espiritual, como a gente vê descrita para o caso dos centros espíritas. Pergunta é, elas não têm, ou não têm nesses casos, porque são templos que não estão alinhados corretamente, que não estão bem conduzidos, ou realmente só o centro espírita, ou tem, mas não foi relatado? Qual é a situação? É uma questão boa, uma questão importante, e eu acho que tem a ver com isso mesmo, com cada caso particular, porque, veja, o que realmente mantém defesas magnéticas mais contundentes, digamos assim, é justamente o tipo de labor e o tipo de seriedade com que é tratada as atividades da instituição, né? Independente do tipo de pedra de construção, se é católico, se é espírita, acho que o que mantém... Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, quando ele fala sobre a sessão mediúnica em casa, quando ele vai falar sobre a prática mediúnica em casa, ele tem um comentário que eu acho super interessante, que ele vai dizer assim, ideal que se faça na casa espírita, da mesma forma que a gente até presta socorro na rua, mas a cirurgia a gente faz em ambiente hospitalar. Ideal é na casa espírita. Mas há casos específicos onde a pessoa pode isolar um cômodo. Isso ele fala porque ele próprio, Hermínio de Miranda, a reunião mediúnica dele era assim, ele tinha um cômodo da casa onde ele reservava para a reunião, um gravador ali, só ele entrava, ele mesmo fazia faxina, não tinha nem diarista que entrava para... E ali ele mantinha fechado só para atividade mediúnica. Ele diz, nem toda casa oferece assim, mas ainda que não ofereça, a depender de como aquilo é conduzido, pode transformar a própria casa em benefício, né? A depender de como aquilo é lidado e como os encarnados se conduzem naquela residência, se tem muito desequilíbrio, como os espíritos não são levados para a colônia e ficam ali, eles podem aumentar ainda mais o desequilíbrio da casa que tem realmente desequilíbrio. Do contrário, não. Aí Hermínio entra num parágrafo que diz assim, por outro lado, e é triste eu escrever isso, há casas espíritas, pela forma como os trabalhos são conduzidos, rixas, briga de direção, disputa de cargo, picuinha, sabe, intriga, que não tem as defesas magnéticas, lamentavelmente não oferecem um espaço adequado para isso, né? Então isso é interessante, essa pergunta de Patrício, porque não é só porque é casa espírita já tem as proteções.